Eu comecei há 15 anos, estou fazendo cinema há 15 anos, já fiz parte de um grupo chamado Alumbramento durante muitos anos, que era um coletivo de artistas, onde a gente produziu muitos longos e muitos curtas. Fui aluno da primeira turma da Escola de Audiovisual, da Vila das Artes, que é o que eu considero o meu começo, né? Que foi um momento em que eu entendi que eu podia realmente fazer cinema, né? O cinema sempre foi uma paixão, sempre fui rato de locadora, alugava VHS ali na Distrivídeo das antigas. Sempre fui apaixonado por cinema, mas num lugar muito de olhar para aquilo como algo muito distante, né? A ideia de fazer cinema era uma coisa que, para mim, na minha infância, minha adolescência, não existia, né? Assim, aqui não tinha nenhum curso de cinema na época, né? Falando ali do começo dos anos 2000. Mas aí, quando surgiu o curso da Vila das Artes, o curso de realização da Escola de Audiovisual, tudo mudou para mim, tudo mudou na minha vida, né? Eu já vinha fazendo alguns curtas experimentais. O Pedro Diógenes, que foi meu parceiro no Alumbramento e que a gente dirigiu juntos o Inferninho, né? O Pedro é meu primo, a gente compartilha dessa cinefilia também desde criança. A gente, às férias, alugava a prateleira toda de filme na Distrivídeo e ficava assistindo em casa. Então, a gente entrou nesse curso, né? A gente vinha já experimentando a produção de alguns curtas. Eu tinha uma câmerazinha, um CCD, aprendi a montar, aprendi ali um programa de edição gratuito, assim, bem simples, e a gente tinha um grupo chamado Artéria Experimental, que era eu, o Pedro e o Gabriel Silveira. E a gente começou a fazer ali uns curtinhas. Na época tinha um porta-curta. O YouTube não rolava tanto ainda, né? Meados de 2004, 2005. E a gente acessava muitos filmes, muitos curtas experimentais que rolavam no porta-curtas, né? E aí eu acho que foi quando a gente descobriu o cinema experimental que a gente sentiu que, a gente pode fazer também. Tem uma coisa aqui que aponta para um outro lugar, né? Porque não está dentro de uma lógica industrial, de que você precisa de muito dinheiro para realizar um filme com uma equipe grande, né? Com um roteiro super desenvolvido. A gente começou a ver que existiam várias propostas de cinema diferentes, mais simples, mais artesanais, né? E a gente começou a fazer, meter as caras a fazer. Foi quando, em 2006, abriu o curso da Vila das Artes, né? E eu e o Pedro, a gente entrou e conhecemos, assim, grandes amigos e parceiros que a gente tem até hoje, que a gente trabalhou junto durante muitos anos, né? Na Alumbramento mesmo, a Alumbramento era composta por algumas pessoas que pensaram o curso, né, que propuseram ideias para o curso. A Gláucia, que era coordenadora do curso, tinha professores, pessoas que deram aula no curso, e tinham alunos também. Então, assim, o grupo... E outras pessoas também que não tinham nada a ver com a Vila, mas que acabavam, de alguma maneira, se aproximando. E foi um momento ali, 2006, 2007, foi um momento de muita instigação, de muita efervescência, assim. A gente sentia que a gente juntos podia fazer filmes e a gente tinha um cineclube também, o Cine Caolho, que foi também fundamental na nossa formação, porque inicialmente a ideia era sempre alguém propunha um filme, debatia o filme, o cineclube acontecia uma vez por semana, e aí de repente a gente começou a passar só filmes cearenses, com debate com os realizadores, né? E isso, é engraçado como isso começou a estimular, inclusive, a produção de alguns filmes. Chegou um momento em que tinha gente fazendo filme para passar no cineclube, para ir debater, e os debates eram super intensos e terminava sempre
no bar, todo mundo conversando. Então tinha uma coisa de uma comunhão assim em torno do cinema nesse processo de formação, que eu acho que isso me acompanhou e me acompanha até hoje assim na minha trajetória, né? Em 2010, eu, Pedro, Luiz e o Ricardo Prete, a gente lançou o que é o meu primeiro longa, o nosso primeiro longa, que é o Estrada para Ítaca, que foi um filme que a gente fez com... na época a gente falava que o orçamento do filme era R$ 1.700, era um longa que é um road movie, que foram só os 4, né, num carro viajando, então era o dinheiro da gasolina, o dinheiro das pousadas e alimentação. A gente passou 7 dias filmando, só os 4, fazendo todas as funções, fotografando, fazendo som, atuando e depois montando, né? E esse filme acabou se tornando um marco importante assim no cinema independente brasileiro, né? A gente passou em Tiradentes, o filme ganhou o melhor filme em Tiradentes e até hoje o filme está completando 10 anos e ultimamente a gente tem falado muito sobre o filme. Até hoje ele continua reverberando, porque é um momento em que a gente tem também uma virada da tecnologia analógica para o digital, né? O digital começa a ficar mais... os meios de produção começam a ficar mais acessíveis e essa lógica do faça você mesmo, vai lá e mete as caras e faz, começou a se tornar mais real assim, dentro desse contexto de cinema independente brasileiro. Então, a gente fez esse filme e continuou fazendo, né? Eu ao longo desses 15 anos, eu já realizei 8 longas e 7 curtas. A maior parte desses filmes foram feitos sem recurso de edital, foram feitos nesse modelo colaborativo, né? Filmes feitos entre amigos, onde todo mundo, de alguma maneira, exerce alguma função, assim, também uns nos filmes dos outros, que é um processo também que eu considero muito, muito importante, muito valioso, isso de você aprender o que é estar, né, na pele do fotógrafo, técnico de som, né, você circular pelos departamentos, que era uma proposta da Vila e que a gente também continuou levando isso também nas produções de alumbramento. É uma coisa que dá uma dimensão maior assim, de como você conversar com a equipe, de como você conseguir ter um modelo de produção mais horizontal, né, que não seja hierarquizado, onde você tem uma figura centralizada de uma direção autoritária que coloca ali a sua visão, né, e enquanto o cinema pode ser, na verdade, uma grande comunhão, né, fazer um filme pode ser uma grande comunhão, ainda que tenha uma proposta artística que vem de algum lugar, obviamente, de quem está dirigindo, de quem escreveu o roteiro, né, existe uma proposição. Os filmes têm uma proposta autoral, mas eles ganham vida a partir de uma comunhão, de uma troca, onde todo mundo se sente autor e se sente com força criativa dentro do processo, né? E o Inferninho é um filme que ele sintetiza muito isso, né? É um filme que eu dirigi com o Pedro, né? É curioso porque o nosso primeiro curta, Cruzamento, que foi um curta feito dentro da Vila das Artes, é um curta que a gente dirigiu juntos em 2007. Então, assim, quando a gente lança em 2018 o Inferninho, acho que tem um valor simbólico muito grande assim, para a gente. Mas é um filme que não que é nosso, mas é muito mais do que apenas um filme de Guto Parente e Pedro Diógenes, porque é um filme que ele nasce de um encontro de 2 coletivos, o Coletivo Alumbramento e o Grupo Bagaceira de Teatro, que é um grupo que está fazendo 20 anos agora, um dos grupos de teatro mais importantes daqui, do Brasil, com certeza, né? E o projeto nasce de uma proposta deles, eles que nos procuram para que a gente desenvolva juntos um projeto dentro do laboratório do Porto Iracema, que em 2013 estava abrindo, né, o laboratório de roteiro para a série.
Então, eles procuram a gente para a gente desenvolver juntos um projeto que partia de uma ideia de uma peça que eles tinham, mas que nunca colocaram em prática, que se chamava Inferninho. E a ideia de fazer essa série, de desenvolver essa série juntos. E por conta disso a gente se juntou, começou a trabalhar. Esse trabalho ele foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Teve início em 2013 e a gente estava filmando em 2016, né? O processo passou por várias transformações até chegar num longa. A gente decidiu que ia fazer um longa, que ele não ia ser uma série. E filmamos em 2016. O filme, né, aconteceu em 2016, nesse processo colaborativo. Um baixíssimo orçamento, a gente fez com um edital de piloto de série de TV, né? Então a gente fez um piloto, mas fez também um longa, né? A ideia principal era o longa. E é isso, o filme está aí, tá? A gente lançou o filme em 2018, ele continua circulando e continua trazendo debates e feedbacks e trocas, e a sensação que a gente tem é que é um filme que vai continuar vivo e pulsando durante muitos anos ainda. A ideia do Inferninho é um filme sobre uma personagem chamada Deusmar, que é dona de um bar, e o filme se passa todo dentro desse bar, que é o Inferninho, né? E o filme conta a história dessa personagem e da relação dela com os outros personagens do bar, né? E a Deusmar, ela sempre sonhou em conhecer o mundo, em viajar. Ela que cresceu nesse bar, o bar era da avó dela, depois foi da mãe. Então é uma personagem que ela vive nesse mundo. É um mundo muito, muito particular. E é um mundo fantástico também, né? O filme ele não é um filme realista, ele é um filme fantástico. Então esse lugar ele carrega uma série de elementos mágicos, né? É um lugar onde as pessoas onde as pessoas elas se sentem livres para ser quem elas querem ser, para vestir a fantasia que elas queiram vestir. É um lugar onde não existe uma lógica excludente e opressiva que opera no mundo, né? É um aconchego. Ao mesmo tempo é um lugar também escuro, úmido, claustrofóbico, né? Para quem vive à noite, né? E para quem já sabe o que é bares como o Inferninho, né? Onde existe esse lugar, essa sensação super ambígua, assim, de ser um lugar difícil de estar, mas ao mesmo tempo muito confortável. Então a personagem ela vive esse sonho. Um dia chega no bar um marinheiro, que é o Jarbas, que é um marinheiro que vem viajando e rodando o mundo há muito tempo e que agora ele quer fincar raízes. Eles vivem uma paixão e o filme ele gira em torno desse conflito, né? Dela que quer conhecer o mundo, quer viajar, e ele que quer ficar e que quer fincar raízes, que quer ancorar, né? E aí, a partir disso, tendo a personagem da Deusmar como o coração do filme, é como se os outros personagens e o próprio espaço tivessem o tempo todo refletindo o estado emocional da personagem. Então, assim, ela conduz o filme, ela que dá a cor do filme, ela que dá o ritmo, ela que gera os sentimentos, né, do lugar. E aí a história é isso, a gente acompanha essa personagem e os outros personagens do bar nessa aventura romântica que tem comédia, mas que é também um melodrama. A gente tinha uma ideia de trabalhar com alguns códigos do melodrama, né? E o processo de desenvolvimento do roteiro foi muito legal, porque todos os personagens do filme foram pensados já pro elenco do Bagaceira, né? É um filme que ele não tem um casting a priori, né? A Deusmar
nasce do Yuri, né, o Yuri Yamamoto, que é, além de um ator, um diretor incrível, né, também diretor de teatro. E é uma personagem que nasce de muitas questões dele, questões pessoais, da própria vida dele, da relação que ele sempre teve com um bar, né? No filme tem até uma hora que a Deusmar fala que bebe Campari desde os 8 anos de idade, e isso é algo que o Yuri trouxe da experiência de vida dele, né? E todos os personagens são construídos em cima do elenco do Bagaceira, não só em cima, mas junto com eles, que isso é a coisa mais legal. A gente criou juntos, né, esses personagens foram amadurecendo juntos, e o roteiro, a gente teve o privilégio de escrever, eu e o Pedro, junto com o Rafael Martins, que é dramaturgo do grupo, né, que escreve para teatro, essa foi a primeira experiência dele no cinema. A gente teve esse privilégio incrível de poder estar escrevendo o roteiro já com um elenco, já ensaiando, já podendo entender né, como é que esse roteiro poderia enriquecer a partir do que cada ator estava trazendo. É um processo que dura de 2013 até 2016, né, então a gente teve um tempo para amadurecer bem e um tempo para ensaiar, e isso permitiu que o filme fosse realizado em 10 dias, foram 10 dias de filmagem, em que a gente se deslocou para um galpão no ateliê do Alexandre Veras, que é nosso grande mestre, que foi fundamental assim, na nossa formação, na própria concepção da Vila das Artes. É um grande amigo, um grande professor, e ele na fazenda que ele está morando, ele tem um galpão, e a gente montou o Inferninho lá, né? E foi muito legal nesse processo, porque toda a equipe ficou lá durante esses dias, ficou hospedado lá, e o filme foi todo realizado nesse mesmo lugar. Na época não pegava sinal de celular direito, e muito menos internet, então rolou ali, acho que a gente filmou em final de agosto, setembro, começo de setembro de 2016, e foi um momento de um isolamento, assim, de uma concentração muito grande na realização do filme. E aí eu acho que o filme, ele de alguma maneira, ele carrega assim, essas especificidades do processo, né? Assim, é um filme muito específico, e que eu acho que a gente conseguiu, uma conexão e uma troca entre a equipe, entre a fotografia, direção de arte, som, figurino, maquiagem. A gente conseguiu uma troca criativa que eu acho muito rara de se conseguir. Eu acho que o Inferninho é um filme muito especial por isso. Eu acho que ele tem uma mágica. Agora eu estou terminando um documentário que eu filmei em 2018 e 2019, que se chama Um Jockey Cearense na Coreia, que é um documentário que eu filmei na Coreia e aqui, sobre esse jockey que é de Calcaia e que foi o campeão lá na temporada. Eu filmei em 2018 e ele foi o campeão na temporada de corrida de cavalo lá na Coreia do Sul. É um projeto assim que aconteceu de maneira super inusitada. Eu fiz uma viagem para a Coreia para apresentar um longa num festival, um outro longa que eu lancei em 2018 chamado Clube dos Canibais. Fui para lá para apresentar o filme e conheci uma produtora que me convidou para ir para uma corrida de cavalos. Quando eu fui para a corrida de cavalo, eu descobri que o jockey que estava ganhando tudo era um brasileiro, e aí quando eu conheci ele, eu descobri que ele era meu conterrâneo, e aí eu fiquei fascinado por ele, pela história de vida dele, né? Ele está lá, agora vai fazer 3 anos com a família, não fala nada de coreano, também não se vira, o inglês também é meio difícil, então é uma vida
É uma história de vida bem interessante. E aí essa produtora, eu lancei a ideia para essa produtora e ela topou. Então, eu fui em outubro de 2018, eu fui lá filmar, depois fui em fevereiro de 2019, depois a gente filmou aqui numa viagem que ele fez para conhecer a família dele. Então esse filme está ficando pronto agora. Tem um projeto também de ficção científica chamado Futuro a Deus Pertence, que foi contemplado no edital de 2016. É isso. Quando estiver só, pode chamar que eu vou. Com você eu vou por qualquer estrada. Nada de chorar, eu choro por você. Sou tudo por você, topo qualquer parada. Sou poeira que o vento não levou, sou caminho